bem-vindo à casa da Hashi. Eu venho com a minha cadeira barulhenta, no espírito de roupa ainda mesmo. Admito que ainda não vi o primeiro vídeo, então se você tiver 2 ou 3 vídeos com a mesma qualidade duvidosa, é porque eu não queria esperar pra gravar depois de assistir o primeiro. Só por isso. Continuando na vibe de o que esse canal é ou quer ser, eu quero falar um pouco sobre crochê. Se você tá começando agora, ficou muito inspirado vendo umas fotos no Instagram ou no Pinterest, que é um lugar em que eu não posso entrar porque eu fico só vendo fotos e aí eu não faço crochê, porque eu fico, ah meu Deus, eu não sei fazer esse padrão, eu não sei fazer esse modelo, eu não conheço esse ponto. A internet é um lugar perigoso. Enfim, se você também tá com vontade de aprender a fazer crochê, fica comigo, porque a gente vai falar um pouco sobre o começo dessa jornada. No fim das contas, fazer crochê é o tipo de hobby que tem um potencial para ser caro se você descobrir o mundo das lãs e você decidir que você quer ter um estoque gigantesco. Tatiana, eu vou te deixar aí fora. Tá tudo bem, ela consegue entrar pela cozinha. Você ainda tá escutando ela mastigar? Me fala aí nos comentários. Bom, o crochê é um hobby que não é necessariamente caro, você pode começar com muito pouco. Ele pode se tornar um pouquinho fora de controle se você quiser ter um estoque gigantesco, uma agulha muito chique, mas é um processo, eu acho que todo mundo pode começar da forma mais simples, ver se é alguma coisa que você gosta muito de fazer e depois, se você achar que vai ser algo que você vai fazer por mais tempo e que você tá gostando de fazer, você vai aumentando aí o orçamento para dedicar a essa atividade. Vou te mostrar algumas das minhas agulhas. Eu vou te mostrar a agulha com a qual eu comecei a fazer crochê. Eu sempre usei o barbante 6, tá? Ele é um barbante que tem 6 fiozinhos. O barbante, ele é todo torcidinho. E se você olhar pra ele assim, você vai ver que ele é uma torção de fios. Então você pode ter um barbante 4, 6, 8 e aí vai aumentando, aí chega até, por exemplo, a corda de macramê, que é bem grossa, mas eu gosto do barbante 6, eu aprendi a fazer com barbante 6, então eu fiquei com ele mesmo. E a agulha que eu usava era a agulha 3, porque quando eu fui pra casa da minha avó pra aprender crochê, eu falei, vó, o que a senhora tá fazendo? E ela falou, nada, por quê? Eu falei, eu tô indo pra ir pra senhora me ensinar a fazer crochê. Eu fui, levei uma agulha 3mm e levei um rolo de barbante que na embalagem falava que era pra usar uma agulha 3 a 3,5. Eu acho que eu devo ter alguma foto da primeira coisa que eu fiz de crochê na vida. Se eu tiver, eu vou colocar aqui. Não deu certo, mas foi um momento de aprender nomes de pontos, então não assusta. Ponto baixíssimo, ponto baixo, ponto alto, duplo, triplo e assim por diante. E nesse momento, nessa ocasião, não deu certo, ficou tudo errado e eu falei, não tô nem aí, eu vou continuar tentando fazer. E eu decidi, spoiler alert, eu não fiz. Eu decidi que eu ia fazer uma coberta tamanho queen de barbante. Eu peguei a minha agulhinha 3mm e comprei um monte de barbante do mais barato que eu encontrei e comecei. Eu devo ter algumas fotos também, se eu tiver eu vou colocar aqui. E assim, durou um tempo, foi divertido. Eu peguei um ritmo bacana pra fazer os pontos, eu tava fazendo o ponto triplo, ponto altíssimo, né? Que em português é ponto altíssimo, eu acho. Mas eu tava usando, descobri depois, em retrospecto, que essa agulha é muito pequena pro meu ponto, pra minha tensão de ponto pra esse fio, e a coberta simplesmente não rendia. Eu não consegui completar esse projeto. Inclusive eu joguei ela fora. E eu sei, foram quase 2 anos fazendo essa coberta. Por que eu joguei ela fora? Porque ela tinha 2 metros mas ela era muito larga. Então, pra todo lado que eu levava essa coberta, ela arrastava no chão enquanto eu ia fazendo. E eu levava ela pra todo lugar. Se eu ia pra um médico, eu levava ela numa bolsa pra poder ir tirando o barbante lá de dentro e enrolando essa coberta. Ela ia arrastando no chão. Ela ficou nojenta. Depois que ela chegou numa certa altura, eu já tava assim, descrente, primeiramente, e segundamente eu tava assim,
como que eu posso falar pra alguém com orgulho? Eu fiz isso e o negócio tá todo sujo. Então eu bati ela na máquina. Que péssima ideia. Primeiro, ela era muito pesada, ela já tava muito pesada, ela tava com mais de 5 quilos, se eu não me engano. Quando ela molhou, ela ficou impossível de carregar. Como o barbante naturalmente solta plumas, mas eu tinha usado um monte de barbante diferente, de um monte de marca diferente, de texturas diferentes, ela ficou cheia de plumas. E os pontos ficaram, como o meu ponto é muito apertado e eu tava usando uma agulha muito pequena, eles meio que se fundiram um pouco. Mesmo quando eu percebi que eu não ia conseguir terminar essa coberta, ela não tava ficando do jeito que eu esperava ou do jeito que eu planejava na minha cabeça, quando eu tentei desfazer essa coberta, a linha tinha meio que... Sabe aqueles trabalhos com feltro? Em que o tecido, o fio meio que se funde, assim, por você molhar e apertar ele junto? Foi isso que aconteceu com o barbante. Então eu tentava desfazer para poder novelar e guardar o barbante de volta. Impossível. Ela arrebentava a cada 3 pontos. Ela era feia, ela era gigante, mas gigante só de largura, ela não era alta o suficiente para ser considerada uma coberta de verdade. Então ela era inútil e eu não podia aproveitar o barbante que eu tinha usado nela. Então, no momento de frustração, eu joguei ela fora e falei, eu vou fazer outras coisas, mas de você eu desisto. Então eu comecei a assistir alguns tutoriais no YouTube de tapetes, porque eu pensei, um tapete é bem menor que uma coberta queen size. E outra coisa, a gente não faz coberta. Talvez você faça uma coberta de barbante e ela fique incrível. E eu vou ficar muito orgulhosa de você e muito impressionada, porque... Mas, a princípio, uma coberta a gente faz com lã, que é mais leve, é mais fofinha. O barbante, ele fica pesado. Então, pra barbante e pra minha experiência e pra minha aventura com crochê, eu vi que fazer tapetes, principalmente, era o que ia ser mais interessante e mais divertido. Como que eu percebi que a agulha 3mm era muito pequena pro meu ponto? Quando eu ia seguir algum tutorial de alguém numa videoaula falando, eu vou usar o barbante 6, eu vou usar a agulha 3,5, por exemplo. Eu troquei da agulha 3 para 3,5. Falei, era isso que eu tava fazendo errado. Mas mesmo usando a agulha 3,5, depois que eu terminava de fazer, a pessoa falava, deu tantos centímetros. E aí o meu sempre ficava bem menor. E isso é porque o meu ponto é bem fechado. E isso não é certo nem errado. É uma das coisas que torna os trabalhos feitos à mão tão únicos e tão especiais. É que cada pessoa vai ter uma tensão de ponto diferente. Então isso também no meu caso, foi uma coisa que eu demorei um pouco para entender. Eu achava que eu não poderia fazer com uma agulha maior. No fim das contas, você pode fazer com a agulha que você quiser. Eu tenho uma agulha que é do tamanho 10. Você consegue ver? Ela é gigante. Se eu quiser fazer crochê no fio 6 com essa agulha, eu posso. Eu comprei a agulha e eu comprei o barbante. Eu sei fazer crochê, eu faço com a agulha que eu quiser. Mas isso muda o resultado do que você tá fazendo. Então eu mudei para uma agulha de 4mm. Continuava não tendo o resultado que eu queria. Mudei para uma 4,5. Mudei para uma 5mm. Cadê minha agulha 5mm? E agora eu faço com a agulha 5,5, que é muito grande. Se você for seguir um tutorial de alguma peça feita com barbante fio 6, a maioria das pessoas vai estar usando uma agulha 3,5, 3,75. Eu tenho que usar 5,5 para ficar minimamente próximo do resultado que a pessoa do vídeo está fazendo. Então essa é a agulha que eu mais uso, é a agulha 5,5mm. Essa daqui é a agulha da Círculo, ela é emborrachadinha. A gente vai falar depois sobre agulhas. Tem agulhas que eu gosto e que eu não gosto. Não significa que são boas ou ruins. É o jeito que elas funcionam pra mim. O que mais tem na minha bolsinha de crochê que eu carrego pra cima e pra baixo? Além das minhas agulhas, que são muitas, eu uso principalmente a de 5,5, então eu tenho 2 dela. Ué, por que essa aqui é a mais escura? A agulha de tapeceiro, que é pra fazer arremates. A fita métrica, que é pra você ver se você já chegou no tamanho que você queria ou se você ainda precisa fazer mais carreiras. Outra
outra agulha. Agulha de 5, tava aqui. Eu sabia que eu tinha uma agulha de 5. Prendedorzinhos de ponto, marcadores de ponto também. Ele ajuda a evitar que o seu trabalho se desfaça se você largar ele por aí. Não tem perigo de puxar a linha e sair desfazendo. Eu vou te mostrar depois. É a minha tesoura. Eu já pensei em fazer um colar com ela, mas eu também acho que eu não devia andar por aí com objetos cortantes. Mas aí ela vira uma tesourinha. Ela é bem afiada, eu gosto bastante dela. E como ela tem a ponta bem fininha, ela é muito boa pra você fazer arremate, porque você consegue chegar bem pertinho do nó sem estragar o fio. E aqui dentro eu também tenho as etiquetinhas que eu coloco nos meus tapetes. Casa da Hashi. E é basicamente isso. Ah, e claro, linha. Como eu disse, eu gosto bastante de fio 6. Às vezes eu uso fio 8. Geralmente é porque eu não olhei a embalagem antes de comprar. E aí eu compro errado. Acontece. Depois eu quero mostrar pra você algumas coisas que eu já tô fazendo. Algumas que eu já fiz e que estão ainda aqui guardadas. Tão lindas. Então, em resumo, se você quer começar a fazer crochê, tudo que você precisa é de uma agulha, uma tesoura e linha. Se você quiser ser um pouco mais preciso, você precisa de uma trena para poder medir seu trabalho e pronto. Tem muitos tutoriais interessantes, muitos vídeos que são muito divertidos e muito informativos no YouTube. Há alguns canais que me inspiraram muito, tanto a fazer peças quanto a vir falar sobre elas. São o canal da Aline Crochê, o canal da Aninha Crochê Redex, da Lauren Crochê, que também é de Uberaba, assim como eu, e o blog do crochê. Então, vou deixar todos esses canais linkados aqui embaixo. Eles são muito inspiradores, são pessoas que te dão vontade de começar, te dão vontade de continuar. Tem excelentes tutoriais. Eu não sei se eu sou capaz de fazer um tutorial, mas isso nunca me impediu de tentar fazer nada. Bom, então nesse vídeo a gente falou um pouco sobre o que você precisa para começar a sua jornada de crochê. Falei um pouquinho também do começo da minha, mas a gente ainda tem muita coisa para conversar. Eu quero te mostrar a minha coleção de linhas, eu quero te mostrar as agulhas que eu tenho, as minhas etiquetas, por que esse lugar chama Casa da Hashi, por que me chamam de Hashi. Temos muita coisa para conversar, mas por enquanto é isso. A gente vai se falando. Tchau!